Olá, humano, como vai do lado daí? Eu espero que esteja tudo bem. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Mel. E como pode ter ficado meio óbvio pelo título, aqui a gente vai falar sobre livros e outros assuntos literários. Me conta aí, você gosta de histórias de bruxas, demônios e outras criaturas sobrenaturais? Eu aposto que sim. É difícil quem não gosta, não é? Então, se a resposta for sim, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, que eu vou te apresentar um livro relativamente novo no mercado, de autoria nacional, e tem muita fantasia, ação, suspense e uma boa dose de sobrenatural. É logo depois da vinheta. Bom, se você gosta de fantasia, então com certeza os livros de bruxa estão entre os seus favoritos. E hoje eu vou falar sobre uma obra que, obviamente, tem uma bruxa no meio. E o nome do livro é Porém Bruxa, da escritora paulista Carol Chiovato, cuja capa deve estar aparecendo aí na tela. É uma obra nacional de ficção fantástica urbana, ambientada na Grande São Paulo, e foi lançada em 2019 pela editora AVEC. A autora é mestra em letras e também trabalha como tradutora. Eu conheci esse livro sapeando na aba de fantasia e de ficção lá da Amazon, mas eu não posso opinar muito sobre o livro físico, porque eu li ele em formato digital. Ele tem 260 páginas, mas de história mesmo pode considerar aí umas 250. Nessa história, nós somos apresentados a bruxa Isis, que ela é filha espiritual de Gaia e mora na Grande São Paulo, obviamente, e sua profissão principal é ser monitora de atividades sobrenaturais na região. Quando ela sente que tem alguém fazendo magia, ela vai atrás para ver se a pessoa tem autorização para fazer aquele tipo de magia, para ver se tem autorização para estar naquele lugar, que nem sempre é autorizado a outros bruxos estarem na mesma região com os outros. A Isis responde ao Conselho Bruxo, que é uma espécie de STF dos nossos tempos. E o supervisor direto dela é chamado de conselheiro. E esse conselheiro, ela não teve uma experiência muito boa no começo da carreira dela, mas depois, no decorrer da história, vai ser mostrado que foi trocado esse conselheiro e aí passou a ser, inclusive, uma espécie de amigo íntimo dela. Bom, eu disse profissão principal da Isis porque é o que ela recebe para fazer. O Conselho Bruxo paga ela para fazer isso. Mas por fora, ela auxilia na investigação de crimes da cidade. Quando tem alguma pegada sobrenatural, alguma coisa assim difícil de explicar que não é totalmente evidente, a delegada Helena, que é amiga dela, inclusive, chama ela e pede uma ajudinha. Na verdade, ela não pode fazer isso, porque uma das regras do tal conselho bruxo é que não pode deixar os mundanos verem os bruxos fazerem bruxaria. Então, ela não poderia fazer isso. E ela não poderia, inclusive, estar ajudando em outros casos que não tivessem um viés sobrenatural. A bruxaria da Isis é o que se pode chamar de bruxaria natural hoje em dia. Ela consegue os poderes da natureza, da própria Mãe Terra, que ela chama de Gaia. Inclusive, os praticantes da própria bruxaria chamam de Gaia mesmo. E uma das coisas que eu já me apaixonei pelo livro de cara foi algumas menções sobre o universo de Harry Potter, que é um livro para mim muito significativo, porque marcou a minha infância, a minha adolescência de maneira muito forte. E o livro menciona, assim, meio por cima, alguns feitiços do Harry Potter. E um pequeno spoiler: não são iguais. E eu acho que isso contribui bastante na conexão que alguns leitores procuram entre um livro que eles se identificam bastante e outro livro. E quando acontece a tal ressaca literária, você lê um super livro e depois fica procurando alguma coisa igual e dificilmente você encontra. Igual não, né? Parecido. E quando tem esse link, essa conexão entre outras obras que a gente se identifica, eu acho
muito legal, é uma coisa a mais para prender o leitor. Como a Isis ajuda na investigação de crimes mundanos, a delegada Helena obviamente sabe da condição dela, por isso que ela pede ajuda dela. Além da delegada Helena, que é amiga dela, existem outros personagens que também sabem dessa condição de bruxa da Isis. Uma delas é a assistente social Dulce Vitória, que é uma personagem com uma história super legal, super incrível. Não posso falar agora, porque senão vai ficar muito evidente uma das características principais do livro. E outro amigo dela que conhece e sabe da condição dela é o Murilo. Ele é um especialista em linguística forense que de vez em quando ajuda ela nessas coisas jurídicas mais difíceis que nem sempre a gente consegue compreender no dia a dia. E ocasionalmente é um amigo colorido. Além do Murilo, também tem a Fernanda, que é uma historiadora, e por conta da religião dela, ela já estava acostumada com o sobrenatural, mas quando ela conheceu a Isis, ela viu que o negócio era um pouquinho diferente do que ela acreditava, bateu aquele choque de crenças, mas com o tempo ela foi se habituando. Ao que parece, quando se passa a história, ela já está bem acostumada com o mundo bruxesco da Isis. A Isis não é autorizada em interferir em crimes que não tenham um viés sobrenatural, tanto que ela faz as outras ajudas por baixo do pano, conforme eu falei antes. Mas como ela é sensitiva, essa é a principal característica dela, ela é como se fosse uma empata, mas ela se autodenomina sensitiva. Então ela consegue perceber a aura das pessoas, consegue perceber quando a situação está meio fora do lugar e que não tem uma coisa totalmente humana ali, que tem uma vibração, uma energia sobrenatural. Por isso que às vezes ela ajuda a delegada Helena. E um dia ela estava sentada num barzinho com o Murilo lá conversando, num encontro dos dois, e ela vê passar na televisão uma reportagem sobre uma menininha que foi sequestrada. E logo ela sente que alguma coisa de diferente tinha ali. Ela não sabe identificar na hora o que que era, mas ela já coloca ali um lembrete na memória de que era para correr atrás daquilo, para verificar, porque ela sentia que tinha alguma coisa diferente por trás daquele sequestro. No decorrer da história, ela também se depara com o desaparecimento de uma mulher e, no meio da investigação, ela descobre que o marido dessa mulher desaparecida era motorista da família da menininha que foi sequestrada. E era ele que estava responsável por levar e buscar a menina na escola. Por aí a conexão já parece meio óbvia, então a Izzy já fica de antena ligada aí, porque ela sabe que vai ter coelho nesse mato. A investigação vai prosseguindo e ela se depara com um caso de vandalismo no templo da onde a Fernanda frequenta, que é a amiga dela, e no decorrer do livro também vai ficar evidente que esses três casos estão interligados. Eu não posso falar muito mais coisas, porque senão vou acabar dando spoiler, mas já deu para perceber que tem uma pegada sobrenatural misturada com investigação policial, e eu acho isso bem legal. Eu acho que dá uma aproximada assim do nosso mundo, e essa é uma das coisas que eu gosto muito na fantasia urbana, que é a tentativa dos autores de trazer para o nosso mundo essa parte mais sobrenatural, mais fantasiosa, e que às vezes a gente pode estar no metrô, num ônibus, e tá sentado do lado de uma bruxinha ou de um demônio e a gente nem faz ideia disso. Isso que eu acho bastante interessante e a gente pode se pensar. Sabemos que tem muito mais sobre o céu e a terra do que a gente imagina. Quem sabe, né? Por que não? Pode ser que sim, pode ser que não. Enquanto não temos certeza de nada, temos aí essas histórias maravilhosas que podem nos divertir e fazer pensar ao mesmo tempo. Esse livro, para mim, tá ó, de parabéns, tá? Porque eu achei ele muito conectado, além da parte toda de sobrenatural e fantasia, aborda diversos temas super atuais, como orientação de gênero, a luta das mulheres contra o feminicídio, a corrupção nos órgãos públicos, a velada, mas ainda assim super constante tentativa de intimidação policial, principalmente contra mulheres e negros.
a lavagem cerebral das igrejas nos seus fiéis, inclusive com incitação à intolerância religiosa, que todo mundo sabe que é crime, fica ligado, e inclusive ressaltando a hipocrisia religiosa, que todo mundo sabe que existe desde tempos imemoriais, mas que a maioria das pessoas faz igual os três macacos sábios. Não vejo, não ouço, não falo nada, não sei de nada. E além desses problemas sociais super evidentes, a autora demonstrou muito bem a tentativa de alguns seres humanos de se dar bem a qualquer custo, recorrendo inclusive a coisas sobrenaturais para isso. Eu acho que eu não preciso nem dizer que nós estamos falando sobre o velho e conhecido pacto com o diabo. No final das contas, esse livro, além dos problemas sociais já ditos, conta com uma boa dose de drama, fantasia, que é o foco principal do livro, e tem um pouquinho de filosofia para fazer a gente pensar aí na nossa vida, na nossa realidade. Por mais que seja um livro fluido, uma leitura gostosa, leve, tem muita informação, muito conteúdo, só que a autora divide isso nos diálogos, ela dilui toda essa informação e não fica uma leitura maçante, não fica aquela coisa cansativa. Tanto que 250 páginas eu devorei em um dia e meio. A evolução da Isis como protagonista é notável desde o começo até o final do livro, e eu particularmente acho que a história merece uma continuação, com certeza. E você? O que você achou da história? Já ouviu falar desse livro? Pretende ler? Pretende comprar? O que você achou de tudo isso? Me conta nos comentários. No próximo vídeo eu pretendo falar sobre uma obra também nacional, que eu acho que é pouco conhecida do público, sobre terror psicológico. Então, se você gosta desse tipo de assunto, não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro das novidades. E dá um joinha se você gostou do vídeo de hoje. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, e se for sair, leva um livro.